melhor credencial que eu posso dar da pessoa com quem vamos conversar nesse segundo bloco é que ele é um grande amigo. Além de ser um grande amigo, ele é um cara que é capaz de ver o seu pior e ainda não desistir de você. Por isso eu chamei ele para falar sobre esse tema. Mas se nenhuma dessas credenciais for suficiente, ele é historiador, professor de teologia da FTSA, e eu queria ouvir a sua opinião sobre como é que você entende o perdão. O que é perdão para você? Porque acho que as pessoas têm esse tema como muito difícil, porque às vezes não sabem exatamente o que é perdoar, né? Uhum. Bom, na tradição judaico-cristã, começando por um background religioso, o perdão é visto como um presente, como uma dádiva. E é assim que normalmente eu gosto de tratar o perdão, como um presente. Você oferece, você como ofendido oferece ao seu ofensor o presente ou a dádiva de não imputar sobre ele ou sobre ela a culpa, o peso pela ofensa. Então começa por aí. Mesmo que a pessoa não se arrependa. O perdão, ele está ligado ao arrependimento, mas ele não depende do arrependimento. Porque quando você fala que ele é um presente, assim, eu tô, né? Uhum. A outra pessoa não necessariamente está me dando alguma coisa em troca. Não, ela pode nem reconhecer o seu perdão. Então, é importante para que ela se sinta perdoada, para que ela seja perdoada, que ela se arrependa e que reconheça o perdão. Mas você dar o perdão não... Dar o perdão não é uma condição, o arrependimento não é uma condição para o perdão. Mas hoje, no artigo que você escreveu, lá no seu post, eu achei muito interessante que você falava de perda, que às vezes é uma perda para se ganhar. Eu comentei isso no primeiro bloco. Explica um pouquinho do que você quis dizer com isso. Bom, quando você perdoa, né, você tem uma série de cargas que você carrega, não é? Em relação à ofensa daquela pessoa ou aquilo que te foi feito, que te fez mal. Então, para perdoar, você precisa abrir mão de tudo isso. Vocês falaram de esquecer, né? Esquecer é uma coisa bem difícil, mas o perdão, de alguma maneira, tem a ver com querer esquecer. Você pode ter uma dificuldade, cada um processa de uma maneira. O tempo está muito ligado com o perdão, né? Cada um processa de um modo. Eu, normalmente, por exemplo, né, com a minha esposa, eu tenho uma facilidade maior de perdoar, né, de dizer me desculpa, me perdoa, e ao mesmo tempo de perdoar quando ela me pede. Ela tem um processo que eu tenho que aprender a lidar e a esperar. Então, cada pessoa tem um tempo para lidar com isso, né? O seu próprio time para lidar com isso. Isso tem a ver com o momento, assim, por exemplo, teve épocas da sociedade em que as pessoas perdoavam mais ou menos, ou a época atual de muita comunicação faz com que as pessoas se tenham mais desavença uma com a outra, ou não, ou isso não tem muito a ver com a história, isso é o dia a dia das pessoas. Bom, eu nunca pesquisei o tema do perdão na história, né? Mas eu penso que hoje nós somos muito mais dados aos relacionamentos, né? A gente depende dos relacionamentos. Então, o perdão é essencialmente uma questão relacional, para que você prossiga com relacionamentos, para que, a menos que você consiga de alguma maneira se isentar de relacionamentos, você pode se isentar de ser ofendido. Então, nesse sentido, não há limites para você receber ofensas e você ofender, de modo que também a gente pode dizer que não há limites para se perdoar. Não há limites. Olha que coisa curiosa. O programa não tem nada a ver com religião e a gente nunca aqui quis que tivesse mesmo. Mas, neste momento, me vem à cabeça, quando perguntaram para Jesus quantas vezes se devia perdoar, e ele fala 70 vezes 7. Não bastasse uma vez, porque eu penso assim, a pessoa fez uma cagada grande com você, você perdoa uma vez, a segunda você já não vai levar tão na boa. Mas ele fala 70 vezes 7. O que ele quer dizer com isso? Bom, pode parecer que ele está querendo limitar o perdão, né? Foi uma pergunta do Pedro. Então, limitar? Para mim ele abriu assim, hard. Não, o Pedro pergunta, né? Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que me ofende, que faz algum mal contra mim? Até 7 vezes? E Jesus olha para ele e fala, 7 vezes é pouco. Que tal 70 vezes 7? Então, 7 vezes é o número para o hebreu, né, no contexto judaico-cristão, é o número da plenitude, da completude, da perfeição. Por isso ele pergunta até 7 vezes. Jesus diz, não há limites.
70 vezes 7, bom, não sei, você não tem que perdoar 490 vezes, necessariamente, na sua vida. Mas se você tiver que perdoar, que assim são seja. Quantas vezes for necessário. Não só 490 vezes, muito mais do que isso. Agora sim, você estava falando aqui de relacionamentos, né? Que hoje a gente talvez tenha mais relacionamentos, mas você tem muito relacionamento através de internet, né? Através de uma rede que você pode conectar ou se desconectar o tempo todo. Sim. Então, assim, se alguém te fez algum mal, você pode desconectar. Bloquear. Então, na é verdade. verdade. Não é um relacionamento fruto de uma relação realmente construída, né? Então, as pessoas hoje têm mais amigos, mais relacionamentos, mas não tem isso construído. Então, Mas é porque Mas você só busca perdão não fica? se houver um relacionamento. Porque senão, se for um relacionamento virtual, se a pessoa perdoou, se ela não perdoou, você passa por cima. Só se você tiver interesse na relação que você vai buscar alguma coisa, não é? As pessoas têm um virtual. relacionamento mais virtual. do que Relacionamento o- virtual é uma beleza, porque é só você dar um bloco, você deixar de seguir, dar um unfollow, que tá tudo certo. E tá Um tudo relacionamento... Veja, essa ideia de real e virtual, hoje tá tudo muito misturado, né? Então a gente tem relacionamento com pessoas reais, com que a gente vê, se encontra e ele também é virtual. Mas tem pessoas que a gente só tem um relacionamento virtual, né? Então, com essas é mais fácil de lidar. Eu não quero... A pessoa fala uma coisa que você detestou. Você vai lá, deixa de seguir, pronto. Você não tem esse privilégio com as pessoas que são mais Não, próximas mas de você. O Balma dizia isso, justamente, a diferença de comunidade Aham. de relacionamento, de rede, né? Porque na rede você entra e sai a hora que você quer, e a comunidade é aquilo que te precede, é aquilo Sim. onde você tem os relacionamentos, que é onde realmente você vai ter que exercer o perdão, porque... Mas sabe uma coisa que eu acho engraçada? É assim, a gente é diferente dentro dos relacionamentos com os quais a gente se envolve. Às vezes, com uma pessoa, você libera perdão de um jeito, com outra pessoa você libera completamente diferente. Mas é claro, tem uma pessoa que te deixa mais à vontade e outra não. Não, e às vezes Tem o uma nível pessoa de mágoa que causou aquela que te aquela magoa falta, né? mais Então, do acho que isso também outra. interfere. E você se vê diferente em diferentes... Patrícia, e o quão importante a pessoa é pra posições. você, eu acho que isso faz toda a peso, diferença é um peso. também. Isso é uma coisa que eu acredito. relevante Se a ou não. pessoa é importante para você, você vai correr atrás disso. Se ela não é importante, você não vê razão Até nenhuma. O peso é maior, né? Se ela é tão importante, você fala, nossa, por que aconteceu isso? Agora, Mas tem uma coisa... reatar também acaba sendo mais importante. Agora, tem uma porque coisa você dá importância aí para o relacionamento. que a gente tem que pensar, essa questão da importância da pessoa, é que normalmente as pessoas que mais nos ofendem são aquelas que a gente mais ama. Então você não vai se Talvez por isso ofender você muito mais se sinta facilmente. ofendido. Exato. Né? É a pessoa que você mais ama, que você mais preza, é a que tem mais capacidade de te machucar. Então, normalmente, as nossas relações com o perdão vão estar ligadas com pessoas... Até, porque Até que você convive mais. Mais exatamente, próximos. convive mais e também sabe mais da intimidade, né? Exato, E aí exato. acaba realmente... Agora, eu penso também que o perdão ele não tem nenhuma relação com merecimento, e essa é uma das coisas que eu falei naquele texto. Né? Porque a gente normalmente diz assim, não vou perdoar tal pessoa porque ela não merece o meu perdão. No fundo, ninguém merece, né? Nada. O perdão não tem a ver com merecimento. Como eu disse, é um presente, é uma graça. Você dá porque você quer dar. Não porque a pessoa mereceu, ela fez alguma coisa para isso. Se ela fez alguma coisa e ela recebeu o perdão, já não é perdão que ela recebe, é uma retribuição por alguma coisa que ela fez. Você falou isso no artigo, eu achei tão interessante, uma coisa que nunca tinha me ocorrido. Que se a pessoa faz jus ao perdão, na verdade, o que ela está recebendo não é o perdão, é uma retribuição mesmo por aquilo que ela fez. Isso é muito interessante de se avaliar. Obrigada, adoro conversar com você. No terceiro bloco, a gente vai falar sobre saúde mental, a partir do perdão.